Dorival faz pedido surpreendente para a diretoria do São Paulo. Bora falar aí também sobre final da Libertadores. Pode ser no Morumbi, rapaz. Que história é essa? Bora estar conversando sobre isso. Vamos falar sobre o Nicão. Tem um monte de informação aí, tá? Você que tá chegando agora no canal, caiu de paraquedas, meu querido, aqui. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo que se inscreva. Você clica, ativa o sino das notificações. Sempre que chegar vídeo novo, você recebe em primeira mão e fica bem informado aí sobre o São Paulo, que todo dia tem vídeo aqui. Deixa o like, ó, pancada no like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos para as informações do São Paulo e vamos começar aí, meu querido, falando sobre jogadores da base do São Paulo que podem ganhar oportunidades aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não só pode, como tem que ganhar, ainda mais depois do que a gente viu, né, contra o Goiás aí na quarta-feira, aquela patifaria que foi a atuação do time principal do São Paulo ali, que só não tinha o Arboleda e o Caleri do time titular. Ali só tinha esses dois desfalques, e tinha vários, né, mas do time titular, que foi campeão da Copa do Brasil, só não tinha o Caleri e o Arboleda, e o time fez aquela patifaria, né, aquela postura, aquele comodismo, aquela displicência absurda. E o que acontece? Bora falar sobre alguns jogadores aqui que podem ganhar oportunidade aí nessa reta final. A campanha do Sub-17 do São Paulo, que jogará a final do Brasileirão da categoria de base após desbancar o Flamengo, reforçou o sucesso do trabalho realizado em Cotia. E pode servir, inclusive, como inspiração para Dorival Júnior até o final do ano. O técnico já deu indícios de que deve usar mais jovens aí até dezembro, nos treinos realizados nessa semana, quando convocou alguns atletas sub-20 para a atividade. A gente já vinha comentando sobre isso aqui, né? Que nessa última semana aí, o Dorival já chamou vários jogadores aí da base do São Paulo, principalmente do sub-20 aí, para poder treinar ali com os jogadores do time principal. Isso é normal, né? Aí, mas geralmente aí muitos deles ganham oportunidades no time principal, tá? Ao menos 5 jogadores formados em Cotia já fazem parte do time de cima, mas ainda não engataram uma sequência, né? A gente tem alguns jogadores aqui especificamente, rapaziada. Ó, o Patrick Lanza aí, jogou, sei lá, acho que ele tem uns 5 jogos aí no time principal do São Paulo, mais ou menos, são poucos, né, os jogos dele. Aí o Patrick Lanza, lateral esquerdo, foi bem mal quando ele entrou, né? Inclusive na estreia que o Dorival chega contra o América Mineiro, São Paulo e América, São Paulo 3-0, ele teve uma atuação muito ruim. O Caio Paulista já era titular do time do São Paulo, porém, quando o Dorival chega no jogo contra o América, ele tira o Caio do time titular e coloca o Patrick, né? Até curioso aí, porque depois o Dorival, na coletiva, ele falou que ficou surpreso, né, com a questão da marcação do Caio, porque ele é um ponta, jogador de lado de campo, que foi improvisado pelo Fernando Diniz de lateral esquerdo, né? Ele veio para o São Paulo para jogar na lateral esquerda, porém, o Dorival tinha receios aí na questão da marcação do Caio Paulista para ele ser um jogador improvisado. Na coletiva ele fala sobre essa questão aí, né, que ficou surpreso, né, com o poder de marcação aí do Caio Paulista, porque ele ficou com receio por ele ser um jogador improvisado. Então o Patrick Lanza já jogou alguns jogos ali. Eu lembro que teve um jogando passado contra o Fluminense, que foi 2-2 no Morumbi, que ele entrou como titular aí. Cara, ele foi substituído no primeiro tempo ainda, véio. No primeiro tempo ele foi substituído aí, né? Então os jogos que ele fez foi bem ruins aí, o Patrick Lanza, mas um jogador jovem tem potencial para crescer aí. O outro é o Thales Costa, né, que tem só 21 anos de idade aí. Tem o Pedro Vilhena, que jogou só um jogo no profissional, que foi contra o Fortaleza, aí. O Negruti também, que se eu não me engano, só entrou em um jogo que foi contra o Flamengo no Maracanã, naquele jogo do Brasileirão, que foi 1-1, né? O Negruti aí. O Rodriguinho, que vinha ganhando oportunidades, né? O Rogério botou ele para jogar em alguns jogos do ano passado, se destacou. Esse ano, assim, quando o Dorival chegou, deu algumas oportunidades para ele também, mas depois subiu, né? Inclusive tem um tempinho que a gente não vê o Rodriguinho em campo aí. Tem uma sequência de jogos aí grande já, que a gente não vê ele em campo aí, né? Inclusive no time reserva, quando teve vários jogos aí, né? Por causa das Copas, o São Paulo poupou aí um monte de jogo no Brasileirão, e nem nesse time reserva o Rodriguinho ganhou oportunidade. Então ele é mais um dos jogadores aí que podem ganhar oportunidades. E não para por aí. Nomes como Valci Costa, Moreira e Matheus Belém também despontam como opções para Dorival Júnior, né? E tem essa questão aqui o Valci está recuperado de lesão, o Moreira, né, se machucou aí, ele foi convocado aí para jogar os jogos pan-americanos para a seleção brasileira, acabou sendo cortado porque se machucou, infelizmente, então por enquanto não tem como pôr ele para jogar porque está machucado. O Matheus Belém tá essa questão, esse impasse para renovar o contrato dele aí, até agora nada, a tendência, né, pelo menos as informações que tem aí de hoje, né, tá mais para ele sair do que para ficar, mas pode ter uma reviravolta aí, né? Então, se caso ele renove o contrato dele, é outro jogador que pode ganhar oportunidade aí. Esses poucos jogos que ele entrou, ele jogou bem
aí, né, rapaziada? Então, deixa embaixo qual desses jogadores aqui, outros aí, né, que vocês queiram também, que vocês querem ver no time principal do São Paulo ganhando oportunidades aí nessa reta final de campeonato. Tá? O que eu quero muito ver é o Negruti, tá? Um jogador que ele tem as mesmas características, tá? As características dele são igualzinha a do Pablo Maia, tá? Pablo Maia que em breve deve sair do São Paulo, como todo mundo sabe. Então eu queria ver bastante o Negruti e o Rodriguinho de novo, né? São dois jogadores aí que eu gosto bastante, né? E espero que o Dorival dê oportunidades aí para eles. Certo, rapaziada? Bom, aí falando sobre a campanha do São Paulo no Brasileirão, né? Ó, São Paulo tem a segunda pior campanha como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos aí, longe dos seus domínios, o Tricolor tem 6 empates e 7 derrotas. A mais recente delas na última quarta-feira contra o Goiás, né, com um aproveitamento aí de 17,9%. Olha só o aproveitamento do São Paulo fora de casa. A equipe comandada por Dorival Júnior só figura à frente do América Mineiro em relação ao desempenho como visitante no Brasileirão. Isso porque o Coelho tem 5 empates e 8 derrotas em 13 partidas atuando fora de casa. A displicência entre a performance do São Paulo como mandante e como visitante chama a atenção. Considerando apenas os jogos em que atuou no Morumbi, o Tricolor tem a quarta melhor campanha do campeonato, com 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ficando atrás apenas de Botafogo, Fluminense e Grêmio. Então o São Paulo tem a segunda pior campanha fora de casa no Brasileirão, né? E tem a quarta melhor jogando em casa. Apesar que isso aqui é óbvio, acontece com todo time, né? Primeiro ponto é isso aqui, isso aqui não é muito parâmetro, né? Porque todo time ele tem um retrospecto aí, no geral, melhor em casa do que fora, né? Por motivos óbvios, isso acontece com todo mundo, isso não é muito parâmetro, né? Mas o que eu acho que é parâmetro, o que tem que ser falado, a questão é que no Brasileirão o time tem 6 empates e 7 derrotas fora, e na Copa do Brasil o time jogou 5 jogos fora e ganhou 4. Aí sim é o parâmetro e a referência, né, cara? Porque o time na Copa do Brasil joga muito bem fora e ganhou quase todos, só não ganhou do Corinthians, que foi o jogo da semifinal que perdeu, o resto ganhou todos, né? E no Brasileirão não ganhou nenhum, perdeu 7 e empatou 6. Eu acho que isso sim é a referência, né, na Copa do Brasil e no Brasileirão, né? Será que é o foco, a importância do jogo, o que é? Enfim, já dei minha opinião aqui sobre essa questão do São Paulo jogar fora de casa aí. Já disse que teve vários jogos que o São Paulo fez bons fora de casa aí, contra o Corinthians, que eu achei que o São Paulo foi prejudicado, contra o Flamengo, que eu achei que foi prejudicado aí também, né? Teve o jogo contra o Cruzeiro, que não foi uma grande atuação do São Paulo, mas foi uma atuação que o São Paulo criou várias oportunidades aí. São Paulo pecou, foi incompetente nas finalizações, né? Então tem alguns jogos aí que o time até jogou bem, mas pecou bastante na finalização, outros por erros de arbitragem aí e tudo mais, né? Mas de qualquer forma, né, não muda o fato de até agora não ter vencido nenhuma aí fora de casa. Fica de consolo para o torcedor de São Paulo o fato de o próximo compromisso da equipe no Brasileirão ser no Morumbi, no próximo sábado aí, onde recebe o Grêmio às 6h30 aí pela 28ª rodada da competição aí. Esse jogo aí contra o Grêmio é inegociável, né? É ganhar ou ganhar, até porque já vem de 2 jogos sem vitória, né? Empatou com o Vasco no último jogo antes da data FIFA e perdeu aí naquele jogo ridículo que teve quarta-feira. E vai jogar com o Grêmio sábado, onde o time só ganha em casa no Brasileirão, né? Porque fora não ganha de ninguém. E depois do jogo contra o Grêmio, tem um Palmeiras do Allianz Parque e tem um Atlético Paranaense aí lá na Arena da Baixada. Então, duas pedreiras fora de casa aí. Então tem que ganhar o jogo contra o Grêmio de qualquer jeito. O Palmeiras que não ganha mais de ninguém também, né? Perdeu de novo ontem pro Atlético Mineiro. Aí que eu tenho medo, né? Porque todo time que vem de sequência negativa aí ganha do São Paulo, né? O Inter tava com sequência negativa e ganhou do São Paulo. O América tava com sequência negativa e ganhou do São Paulo, né? O Atlético Mineiro tava com sequência negativa, né? Quem mais? O Goiás aí tava. Um monte de time que tá com sequência negativa, pega o São Paulo e ganha, né, cara? E semana que vem, na quarta-feira, é Palmeiras e São Paulo. Dá até um medo aí já do São Paulo ressuscitar mais um. O Palmeiras não ganha de ninguém, mas perdeu um monte de jogo aí, foi eliminado. Enfim, complicada essa situação aí. Bora falar agora sobre Libertadores. Que história é essa que a Libertadores pode ter a final aí mudada do Maracanã para o Morumbi? Que história é essa? Vamos lá, tem 2 informações aqui pra gente trocar ideia. A primeira é a informação que deu a rádio Itatiaia. Aí, a informação é o seguinte, ó. O Morumbi, estádio do São Paulo, é o favorito para receber a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, caso a Conmebol não consiga resolver o problema com o Flamengo sobre o Maracanã. Tá? Então, essa é a apenas informação aí da rádio Itatiaia, que o Morumbi é o estádio favorito aí a receber a final da Libertadores,
caso, né, não seja resolvido um problema que tem aí com o Flamengo. Então, o impasse aí, né, pode ser que a final seja mudada no caso, o estádio aí da final, tá? Aí logo depois tem uma informação aqui, ó, do Globoesporte.com, olha só. Presidente da Conmebol confirma final da Libertadores no Maracanã e CBF terá que resolver impasse com o Flamengo. Após 2 horas de reunião com os dirigentes de Fluminense, Boca, CBF e AFA, os representantes do governo do estado do Rio de Janeiro e Conmebol garantiram que a final da Copa Libertadores será no Maracanã, tá? Então tem duas questões. Primeiro, para quem não tá entendendo, o Flamengo, né? Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã, né? São os dois mandantes aí. E alguns dias antes da final entre Fluminense e Boca, tem um jogo do Flamengo no Maracanã, onde o Flamengo é mandante, contra o Bragantino, né, cara? E o que acontece? Como é uma final aí, um jogo único, né? Dias antes aí, ou até semanas mesmo, a Conmebol assume o estádio para poder fazer toda a personalização da competição, fazer toda a festa e tudo mais, né? Então eles pegam dias aí ou até semanas antes da final para fazer toda a preparação e toda a estrutura do jogo, né? E o Flamengo teria que jogar em outro lugar e jogo com o Bragantino, onde ele é mandante, né? Então o Flamengo tá querendo bater o martelo aí, bater no pé aí, sendo que quer jogar no Maracanã de qualquer jeito. Então tem esse impasse aí para ser resolvido. Por isso que o jogo pode ter o estádio aí mudado, né? Pode mudar aí Morumbi, como a Rádio Itatiaia colocou. Até tem esse impasse. Então, apesar do presidente da Conmebol garantir, né, aí que a final vai ser no Maracanã, a questão do problema, que é o Flamengo querer jogar no Maracanã e jogo do Bragantino, não está resolvida ainda, né? Então, apesar dele ter garantido, esse problema do Flamengo aí não está resolvido. Por isso que a final pode ser mudada aí o local, tá? Porque o Flamengo quer jogar com o Bragantino no Maracanã dias aí antes da final, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Segundo a Rádio Itatiaia, né, o Morumbi é o favorito aí para sediar a final entre Fluminense e Boca. O que você acha? Eu acho que não tem problema nenhum, desde que não atrapalhe o São Paulo, obviamente, né? Tem que ver qual é a semana, ainda é dia 4 de novembro, eu nem sei qual que é o jogo que o São Paulo vai ter durante essa semana aí da final da Libertadores, né? Mas enfim, tem que olhar aí certinho. Mas, informação, né, de que vai ser o Morumbi, que é o favorito, caso mude aí o estádio da final, tá? O que você acha? Deixa embaixo nos comentários, tá? Bom, bora falar sobre o Nicão aqui agora, tá, rapaziada? Tá aqui, ó, informação também da Rádio Itatiaia aí. São Paulo já prepara retorno de Nicão, emprestado ao Cruzeiro e em baixa no clube. A volta do meia de 31 anos foi aprovada e pedido pelo técnico Dorival Júnior para 2024, tá? Então já tá preparando aí, então o Nicão vai voltar aí, né? A partir de janeiro ele vai estar de volta, já se reapresentando junto com o time do São Paulo para a temporada de 2024, a pedido do técnico Dorival Júnior, tá? Foi o Dorival que pediu aí o retorno do Nicão, né? Já vimos falando aqui, né? O Dorival já trabalhou com o Nicão no Atlético Paranaense, o Dorival adorava o Nicão, né, na época do Atlético Paranaense, né? O Du já tem um convívio aí, um trabalho juntos no Atlético, então, a pedido do Dorival aí, o Nicão estará de volta, né? São Paulo já está preparando aí a volta do Nicão para o ano que vem, meu querido. Enfim, deixa aí embaixo o que você acha, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.